nós então vamos abordar o tema que foi falado, que foi anunciado. Certo. Nós vamos conversar com a doutora Priscila Nazaré, vamos falar sobre manifestação de interesse. Tá bom. O que vocês querem saber sobre manifestação de interesse? O que você tem para falar para mim sobre manifestação de interesse? Ih, meu Deus, vamos lá. O tema é super abrangente. Isso. O programa hoje vai até as 2? Até às 16, até às 4. Ah, ok, então tá. Vamos fazer o seguinte, olha só. Tem pergunta aí pra mim? Eu vou fazer, eu tenho aqui todas elas na minha cabeça, porque isso muito me interessa. Tá bom. Deixa eu falar pra galera que está nos ouvindo, os que está nos assistindo no Facebook. É o seguinte, manifestação de interesse é as duas palavras da moda. Né? Hoje todo mundo fala sobre manifestação de interesse. Aqui em Portugal, no Brasil, todo mundo fala. E isso como a doutora países também, né? Não é uma exclusividade brasileira, que a gente acha que nós somos os únicos imigrantes de Portugal, né? Boa colocação essa, doutora Priscila. Então, assim, para deixar claro, é um assunto muito abrangente. São várias vertentes na questão da manifestação de interesse, mas nós vamos tentar ser o mais simples possível e mais direto possível em algumas perguntas. O que eu peço a vocês a doutora Priscila tem um canal, foi criado um canal no Instagram, que é o @assessoria_imigracão, onde vocês podem estar mandando mensagem para lá, agendando com ela uma consulta para que ela possa explicar tudo, ver aonde você se enquadra, qual seria o melhor perfil para você vir e dentro também dando mais informações sobre a manifestação de interesse. Então, hoje, além do e-mail, que é o assessoria, 2S no E, 2S no O, imigracão, sem o C cedilha e sem o tio, @gmail, ela criou no Instagram, é o @assessoria_imigracão. Doutora, a primeira coisa que a pessoa fala... Antes de continuar, pois pessoal, por favor, não fica ligando no direct, porque eu não consigo mexer nessas coisas. E aí as pessoas ficam Perfeito. fazendo... Então, Perfeito. sempre deixa a mensagem escrita e tal, porque às vezes eu tô no meio de uma consulta, aí o meu telefone tá tocando, eu não sabia nem o que era esse negócio de direct, tá? Agora tem no Instagram, fazem chamada de tudo quanto é jeito, né? Agora, daqui a pouco a minha televisão vai ligar e vai aparecer alguém me chamando lá. Oi, doutora, manifestação de interesse. Não sei. Agora tá assim, gente. Eu não sabia. Eu mostrei pra Paulo o que é isso. Estão te ligando do Instagram. Eu falei, o Instagram também liga? Eu não sabia que ligava, enfim. Então tá dado o recado. Por favor, não liguem do direct, ok? Priscila, só, uma dúvida que o pessoal sempre tem. Ela chegou aqui. Vamos trabalhar num cenário que eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu cheguei aqui como turista pra ficar aqui 15 dias, 20 dias. Amor, eu me apaixonei por Braga, eu achei lindo, eu cruzei com um pinto no meio do caminho ali no centro de Braga, fiquei apaixonado ele com essa camisa branca e esse tênis azul que ele tá hoje, tênis azul. E me apaixonei, eu falei assim... combinando comigo, que hoje eu tô azul. Isso, então. Eu quero ficar em Braga. Então, assim, nenhuma ascendência... Eu não sou descendente de português, não tenho nenhuma ascendência portuguesa. Isso. Okay. Vamos lá, então eu não tenho... E eu ouvi falar da manifestação de interesse. Tô aqui em solo português, como eu faço? Mas qual é o caminho? Leandro, aí eu vou perguntar para você. Você, por acaso, tem aptidões profissionais que o Portugal está procurando? Você se candidatou a uma vaga e aí você foi aprovado nessa vaga? Não, vamos conversar, vamos supor que eu seja o cliente, cheguei aqui realmente estou apaixonado, eu quero trabalhar aqui, Priscila, eu quero... O que eu posso fazer aqui? Eu quero voltar para o Brasil. Você não quer voltar? Não. Bom, a gente tem que primeiro preparar esse teu processo. Existe a possibilidade de você permanecer em Portugal? Existe. Então, você chegou. Primeiro você tem que fazer isso. Há quanto tempo você está em Portugal? Já ultrapassou o seu período de turista? Porque se for o caso, você precisa fazer uma prorrogação de permanência. É a primeira coisa que você tem que se atentar. Então vamos lá. Então eu comprei a passagem para ficar 15 dias. Se de repente no 15º eu falar, cara, acho que eu não vou voltar não, eu vou ficar aqui. Você tem recursos suficientes para comprar uma passagem de volta nos próximos 3 meses? Tenho. Ok. Então isso é um requisito. Então eu posso fazer a sua prorrogação de permanência. Você tem requisito também para ficar hospedado em um local para os próximos 3 meses? Você veio com recurso suficiente para isso? Você trouxe para 15 dias. Ok. Só que você tem dinheiro sobrando, você tem capital no Brasil para poder dizer assim... Se eu tiver capital no Brasil... Mãe, manda mais dinheiro que eu quero ver como é que as coisas são aqui em Portugal. Aí você vai abrir uma conta... vai trazer o dinheiro do Brasil e você vai ter essa possibilidade, porque você tem que comprovar que você tem subsistência
ok? E o dinheiro para passagem de volta para prorrogar a sua permanência. Então vamos lá. Então o primeiro passo é esse. Então o cara decidiu voltar. Tá. Você é o seguinte, decidiu não voltar, resolveu ficar. Então o primeiro passo, ele tem grana para poder prorrogar por mais 3 meses de período de permanência? Tem a grana para voltar? Ele tem grana no Brasil que prove, que consiga mandar para cá e abrir uma conta no banco, né? Ele tem o dinheiro pro hotel, ele tem o dinheiro da passagem de volta. Então esse é o primeiro ponto para deixar claro. Esse cenário, fechei o cenário. Bom, então agora eu vou procurar um emprego. Sim. Encontrei o emprego. Você tem documento? Porque se você não tiver documento, você tem que tirar os documentos. Tirei a documentação. Comecei a trabalhar. Que documentação seria essa que eu vou tirar? Você vai precisar do NIF, certo, da Segurança Social, da conta bancária aberta. Tá, a conta bancária eu consigo, acho que o NIF eu consigo também. Mas como é que eu vou conseguir o número da Segurança Social se eu não tô legal Leandro, no país? qual a sua profissão? Você tem condições de fazer um serviço autônomo como trabalhador independente? Eu sou cabeleireiro, eu consigo cortar cabelo. Então vamos lá. Existe a possibilidade de você... Tá quase uma telenovela isso aqui, hein? Tá quase uma telenovela, tá ligado? Então existe a possibilidade de você se candidatar a uma vaga num salão. Certo. E nessa vaga desse salão, ou o salão vai contratar você pelo contrato de trabalho e assim vai gerar o número da sua segurança social, ou através do seu recibo. No primeiro dia, cheguei e falei assim, olha, a minha férias foi muito boa, fiz 200 euros. Você vai emitir recibo para todas essas pessoas que você atendeu, e aí você vai dar entrada na segurança social emitindo esse recibo, mostrando que você é um trabalhador independente de fato, que você está contribuindo para a segurança social. Feito isso, vamos estabelecer o limite. Nossa, tem dia que eu ganho 200, tem dia que eu ganho 100, mas eu consigo ganhar uns 700 euros por mês. Ótimo, então esse é o mínimo suficiente. Ou seja, se você ganhar um salário mínimo português, são 600, se você está gerando 700 emitindo recibo, você é um candidato à manifestação de interesse. Priscila, agora deixa eu ter uma dúvida. Mas eu posso me candidatar a uma vaga de emprego sendo turista? Pode. Agora a lei permite. Antigamente não podia, então. Antigamente, na verdade, as pessoas sempre faziam isso. Certo. Mas as empresas, elas só permitiam que você se candidatasse se já tivesse prorrogado o seu período de... Se já tivesse esgotado o seu período de turista. Ou seja, já passou de 3 meses para ficar desclassificado essa situação de turismo. Agora não é mais assim. Agora chegou aqui, tá habilitado ao exercício da atividade profissional, fez o cadastro no NIF e fez o cadastro da atividade profissional independente, que aqui no Brasil a gente chama profissional liberal, né? Isso. Aqui a gente chama trabalhador independente, que é o equivalente ao MEI do Brasil. Que você vai emitir notas fiscais para sua atividade. Aqui a gente chama essas notas fiscais de recibo verde. Lá no Brasil a gente chama RPA, Recibo de Profissional Autônomo. Certo. Então, se você fez isso, garantiu o mínimo de subsistência, que são 600 euros por mês, você é um candidato a manifestar a Portugal o seu interesse em residir aqui de modo permanente. E dizer que tem condições de ficar no país. Exato. Aí você vai ter que comprovar que você tem um alojamento para você viver, que o seu ganho mínimo é de no mínimo um salário mínimo português. O aluguel de um quarto serve? Se o cara estiver alugando um quarto. Ele vai alugar um quarto, vai pegar um atestado na junta de freguesia e tal, enfim, e vai comprovar, olha, eu moro no quarto alugado pelo Leandro, o Leandro mora no apartamento de 5 quartos, ele pode alugar 3 quartos para vocês, porque um mora o Arthur, o outro mora ele e a esposa, e a esposa, beleza. Então, ele pode, olha só, o Leandro já captando clientes aí para o aluguel do quarto. Eu moro no T0. Mas eu tenho mais uma dúvida, E ele vai alugar para você o quarto na casa dele e vai te emitir uma declaração de que você mora na casa dele. Com essa declaração, você já comprovou o alojamento para o CEF para fins de residência. Certo. E esses documentos necessários? A gente chegou aqui em Portugal, eu não tenho os documentos necessários. Como é que eu faço para tirar o contribuinte? Para poder me candidatar àquela vaga de emprego? Então, ou você vai procurar uma assessoria especializada, que existem empresas que fazem exatamente isso, que elas têm o CAI, que no Brasil a gente chama de KNAI, voltado para apoio à imigração, ou você vai procurar uma pessoa do seu conhecimento que se responsabilize por você de modo fiscal em Portugal. Quando você vai tirar o NIF, essa responsabilidade é meramente documental, ou seja, para que você tenha um local para você receber as correspondências. Quando você abre atividade econômica, essa pessoa não fica responsável por você apenas para você receber correspondências. Essa pessoa passa a ser solidária a você na dívida do imposto. Ou seja, você está emitindo recibos, você deixou de recolher o IVA necessário, as finanças perceberam isso, você vai receber uma coima. E essa pessoa que foi o responsável junto com você, está junto também para receber a coima. Se você não pagar,
A responsabilidade é dela. É isso que às vezes As pessoas se confundem. E as pessoas, eu vou falar um negócio, assim, tem um monte de gente tirando o NIF pra todo mundo aí, um monte de gente. Mas e o não NIF não tem problema. Ah, não tem? Não, mas o problema do NIF é que existem muitos, abre aspas, golpe é o seguinte, falo pra você, olha, uma pessoa que, né, não é idônea. Leandro, vou tirar seu NIF. Aí te cobra um valor. Na semana seguinte ele vai lá e cancela o seu NIF porque ele não quer ficar vinculado. Responsável. É Mas, por exemplo, aí tiver uma pessoa gera 60 e poucos contribuintes no nome dela, né? Mas essa Isso pessoa pode, não? Mas a pessoa trabalha com isso? Ela recolhe imposto? É um serviço prestado? Eu acho que não. Acho que não sei. Porque depende muito. Por isso que eu tô falando, existem empresas especializadas para fazer assessoria de imigração. E por que isso é importante deixar muito claro? Quando você vai fazer um visto de estudante, um visto de aposentado, um visto de trabalhador independente, um visto de trabalhador contratado, qualquer situação dessa, os requisitos, eles incluem a emissão do NIF. Então, quando você contrata uma empresa especializada, ela tira o NIF para você fazer matrícula na faculdade. Certo. E você faz a matrícula na faculdade e é um requisito do processo de seleção para o visto D4, que é o visto estudante. Então, isso é normal. Existir a empresa e ela e recolhe... esse NIF fica cadastrado na empresa. Fica cadastrado na pessoa da empresa ou numa pessoa física vinculada àquela empresa. Certo. Isso daí é o tradicional. Agora, tem muita gente que está fazendo disso um comércio. Que não presta assessoria imigratória, que não tem uma prestação de serviços de inúmeros elementos que o imigrante precisa, fala, olha, me especializei, o que eu faço? Eu emito NIF. E não sabe nem quais são as implicações, as responsabilidades que um representante fiscal tem. Se você perguntar para essas pessoas, elas não sabem. Esse é o problema. A responsabilidade diferente de você fazer atestado de moradia é outra coisa. Certo. Atestado de moradia é uma coisa que gera... Por exemplo, como eu falei, o Leandro alugou 3 quartos na casa dele. Então ele vai poder atestar que 3 pessoas moram naquela residência. Agora, o Leandro alugou... Mas eu não sou responsável fiscal por nenhuma delas. Não, por isso que eu tô dizendo. Agora, imagina que você diz o seguinte, olha, Leandro, para a entidade fiscalizadora, olha, emite atestado de moradia para 90 pessoas. Você mora onde? No Palácio de Versalhes. Pois. Porque para caber 90 pessoas na sua casa, você mora no Palácio de Versalhes. Tem gente que faz isso. Onde é o Palácio de Versalhes? Na França. Ah, tá. Sabe onde é? Sei, pô. Ah, é? Oxi. Enfim. Já foi muito lá, né? Joguei bola. Mas vamos lá, então vamos lá. Agora saindo da telenovela, vamos ser. Não, casos que acontecem natural. Gente, acontece muito eu falei, aqui. eu tava desenhando um cenário. Foi interrompido, né? Não. Pelo São desdobramentos que o assunto traz. Sim. Sempre vai Eu tava desenhando dessa forma, porque é uma coisa que, como eu falei no início, é uma coisa que todo mundo pergunta e todo mundo quer, enxergou a possibilidade de residir em Portugal de uma forma legal através da manifestação de interesse. Isso são 2 situações aqui, só para você entender. Claro, vai lá. As pessoas que fazem a entrada regular no país, entrando como turista, são classificadas de um modo. O CEF foi mais abrangente ainda. Ele disse que, inclusive, as pessoas que estão irregulares no território, ou seja, eu não fiz a minha prorrogação de permanência, eu não fiz uma entrada regular no país. Eu simplesmente entrei em Portugal, não comuniquei a ninguém, passei por uma fronteira diferente e... Entrou por Roma, igual eu entrei em Roma... lá e carimbou lá o e não Roma, comunicou ao CEF, veio para Portugal, chegou aqui e não comunicou. Não fez nenhum comunicado. Isso está ilegal, não é isso? Isso está fora você entrou irregular no território, porque você não fez a comunicação ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que você está em Portugal. Essa pessoa, uma vez que ela está contribuindo com a segurança social por no mínimo 12 meses, ela também tem hoje o direito a residir no país de modo regular, através do processo de manifestação de interesse. As pessoas misturam esses 2 institutos para entender o seguinte: para eu dar entrada na manifestação de interesse, eu preciso de 12 meses de contribuição. Não! E isso é para as pessoas que entraram irregulares no território. Se você entrou regular, fez a sua prorrogação de permanência, o CEF sabe que você está aqui a partir do momento que você tem uma atividade remunerada, seja por via de emprego, seja porque você abriu uma atividade nas finanças, seja porque você abriu uma empresa, ou seja, trabalhador independente, empresário ou trabalhador empregado, você tem a possibilidade de entrar com a manifestação de interesse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós colocamos aí a questão
do turista que veio para ficar 15 dias. E realmente ele chegou aqui na hora e se apaixonou, quis ficar. Aí você falou que ele tem que pedir a prorrogação. Mas essa prorrogação não é pedida só depois que expira os 90 dias? Ou se ele, no 16º dia, que é o dia da passagem dele retornar, ele não retorna, ele já tem que solicitar o... Não, Consegui me fazer entender? Sim. O que você vai ter que fazer? E Portugal entende que ele vai ficar 15 dias. Certo. Ele mudou de ideia. O que ele vai... Para ele mudar de ideia, aí ele tem que fazer aquela pergunta. Eu tenho condições de permanecer por mais tempo? Quando ele respondeu que sim, aí próximo a expirar os 90 que ele vai pedir a prorrogação. Então, 16º, 17º, 18º, ele pode ir ficando. Vai ficando e próximo a expirar, ele vai fazer a prorrogação. Onde ele vai apresentar ao CEF todas as condições que ele tem de ficar no país. Que ele tem a grana, agora que ele tem... uma outra situação. Se antes dos 90 dias, eu sou uma pessoa de muita sorte. O Leandro chegou lá, fez o cabeleireiro todo mundo amou, tava aqui há 2 semanas, na 3ª semana, aí chega o chefe, né, o dono do cabeleireiro, e fala assim, vem trabalhar comigo, Leandro. Eu não preciso nem fazer a prorrogação, eu já posso dar entrada direto na manifestação de interesse. E mesmo É a tal da promessa de contrato de trabalho, é isso? Ou seja, você chegou lá, o Matheus tá lá, cortando o cabelo, todo mundo gostando do corte de cabelo dele. É o style, o cara é o style, é o fera, é o fera. É o Jassa, Eduardo Mãos de Tesoura. É o Jassa aqui de Braga. Aí chegou, o Matheus, é o seguinte, teu trabalho é muito bom, cara. Vem trabalhar aqui no meu salão, vou te dar uma promessa de contrato de trabalho. Dá entrada na manifestação de interesse, sim. E você fica resguardado de circular no país. Ou o próprio contratante já faz um contrato de trabalho direto. Existe essa possibilidade também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que o pessoal sempre pergunta isso e eu nunca tenho a resposta para dar. Quando você dá entrada na manifestação de interesse e obtém um número, você tá legal a partir daquele momento? Você está em processo de legalização. Tá irregular? Não tá irregular. Não tá irregular. Primeiro que você nunca esteve irregular se você obedeceu todos esses trâmites que eu esclareci. A irregularidade, ela só nasce a partir do momento que expirou o seu prazo, você continua no país e não fez absolutamente nada para se regularizar. Aí, neste caso, você está irregular. Agora, tem um detalhe, por exemplo. Eu sou casada. Estou nessa hipótese de manifestação de interesse. Também sou cabeleireira, personal styler, etc. Certo. E encontrei um emprego. O meu salário agrupa a minha família. Eu vou fazer o seguinte. Para mim, que estou trabalhando, faço a manifestação de interesse. Para o meu marido, que ainda não está, porque ele não tem todos os meus talentos, é um vagabundo, né? Ele vai ter que fazer a prorrogação de permanência. E comprovar os meios de subsistência no ato. Na saída, aí, olha, mas não tem problema não. Já marcaram a minha entrevista no CEF e eu vou reagrupar o meu marido. Ou seja, você é a bambambam do cabelo e ganha bem. Vou Na verdade, você vai ganhar, você tem que ganhar 6 com 3, 9. 900 euros. Você comprovando 900 euros, você dá a entrada na sua manifestação de interesse. No ato da entrevista, você informa... Depois que já tiver o cartão, ou seja... depois que chegar o cartão. Depois que tiver o cartão, porque a manifestação de interesse é assim. Eu vou reunir os documentos, o CEF vai fazer uma análise, vai falar, Priscila, gostei, tá tudo certo. Vamos agendar uma entrevista? Ok, agendei a entrevista, compareci a entrevista. Aí ele pega aqueles documentos que estavam digitalizados, né? Digitalizados e vai examinar todos os originais. Ok, tá tudo certo. Vamos tirar foto pro seu título de residência? Eu fico lá, bonita na foto. Olha, vai chegar em 40 dias na sua casa, ok? Chegou meu título. Liguei pro CEF. Ei, agora eu quero reagrupar meu marido. Aí volto. Faço um agendamento de reagrupamento, que não tem nada mais a ver com a manifestação de interesse. Já é um outro assunto. Quando eu for renovar, aí eu vou renovar o meu título, comprovando que, olha, sou residente, do mesmo jeito que todo mundo faz. É uma renovação comum. O que eu tenho que provar? Que eu continuo trabalhando, ganhando os mesmos 900 euros e vou renovar do meu marido. E assim vai. Assim. Passam 5 anos. Epa, estou morando regularmente 5 anos no país. Posso pedir a nacionalidade? Pode. E vou pedir a nacionalidade portuguesa, para mim e para o marido. E uma dúvida, ela conseguiu o contrato de trabalho, deu a entrada na manifestação de interesse, só que o marido dela ficou no Brasil. Ele pode vir, ela já em trâmite? Não. Não pode? Não, porque em trâmite, a regularidade dela no país é em relação ao processo dela.
Se por acaso o marido dela vem, ele vem a que título? Ele vem a turismo? Ele pode vir visitar, ok, mas ele tem que ir embora. Ou ele Faz vai o mesmo processo. Faz o mesmo processo. Ou vai cortar cabelo. Ou vai... exatamente. Olha só, a Jaque Marinho tá colocando aqui, ó. Se eu tenho uma filha de 5 anos, peço a manifestação de interesse... Ué, claro. O que isso tem a ver? Eu não entendi. Acho que ela já que é o quer seguinte... saber se ela pode reagrupar a filha de 5 anos pedindo uma manifestação de interesse. Não sei nem questão de reagrupar, acho que já é automático, não é isso? Não é. Não? Tem que comprovar que tem no mínimo 900 euros. A cada membro que você reagrupa, você tem que comprovar. Primeiro, 50, e o primeiro é 50. E os demais são 30% do valor. Então vamos lá. Então é isso, Jaque. Se você vier, você tem que comprovar, para você reagrupar a sua filha... comprovar os 900 euros. E o que vai acontecer? Você vai ter que fazer esse mesmo processo. Você vai ter que começar a trabalhar, ou conseguir uma promessa de contrato de trabalho, ou um contrato de trabalho específico, ou abrir atividade nas finanças e começar a emitir os recibos para você dar entrada na sua manifestação de interesse. Agora, esse prazo... uma questão muito importante... O pessoal tá mandando mensagem que você sempre me corta. Mas vamos lá, vai. Mas é importante porque... Olha só, gente... Você veio para Portugal para se estabelecer em Portugal, faça o processo natural, que é o processo de visto. Você veio para Portugal, gostou de Portugal, faça o processo com condições de permanecer no país. Nós somos imigrantes, nós temos que entender o seguinte, se a gente vem para o país, é para o país crescer, e não para você servir das instituições sociais que o Portugal oferece. Não é para a pessoa simplesmente chegar... Vou frisar isso aqui, Leandro, porque isso é muito importante. Sim, perfeito. Eu tenho uma passagem, eu ouvi dizer que eu posso me integrar lá facilmente, e aí eu vou juntar 2 mil reais, vou pagar uma semana de estadia, seja o que Deus quiser. Não é isso que nós estamos dizendo. Para você se estabelecer aqui, você tem que comprovar meios de subsistência reais, efetivos. Ok? E aí Portugal vai te dar oportunidades, você sendo um profissional qualificado, vai somar, existe emprego para você. Vai contribuir, vai pagar imposto, ok. Mas não é para ser aventureiro, ok, gente? E as pessoas que promovem esse tipo de aventura, youtubers fazendo esse... porque eu já vi de tudo. É o palco mais... Eu também. Eu vi, olha, eu falei ontem no vídeo que eu fiz ontem na live. Amigo, você não vai acreditar no que eu ouvi. Cara, eu ontem fiz uma live. Por isso que eu te cortei, porque eu fiz uma live ontem, que não é assim e a gente simples. Conversando, começa a surgir muitos assuntos, que as pessoas vão perguntando, e surgiu um assunto que eu lembrei. Eu vi essa semana um vídeo de um youtuber brasileiro, onde ele dá dicas de como se comportar para poder passar no aeroporto. Você tem noção da gravidade que esse garoto tá fazendo? Ele tá dando assistência à imigração ilegal. Ele tá dando dicas de como o imigrante se comportar perante a polícia da imigração. Ele é maluco. Ele é doido. E eu falei isso ontem. Olha só, Jaque, deixa eu falar o seguinte. A Priscila não falou que é só depois sair o cartão cidadão. Não. É depois que você tiver sua AR, sua autorização de residência. Um detalhe em relação ao brasileiro. Só vou desdobrar um parêntese, tá, gente? Um parêntese um pouco mais longo, mas enfim. O brasileiro, diferente de outros imigrantes, por conta do Estatuto de Igualdade, tem direito também a ter o cartão cidadão. Depois que tem a residência, ele vai fazer um documento junto ao consulado, o consulado vai chancelar as condições dele de imigrante regular, vai mandar ao CEF, o CEF vai mandar publicar um ato, e com esse ato publicado ele pode ir a uma conservatória do registro civil e pedir o seu cartão cidadão, ok? Que vai ter quanto de validade? O mesmo tempo da residência. Renova a residência, renova o cartão. Esse cartão cidadão é aquele tal do direito de igualdade? Direito de igualdade. Eu posso votar Beleza. E ser votada, etc. Porque ela falou cartão cidadão. Mas não confundir com autorização de residência. O que eu tô entendendo aqui é o seguinte, ela tá perguntando porque é o seguinte, se eu tiver errado, Priscila, você me corrija. Já que ela vai dar entrada na manifestação de interesse dela, okay. Ponto. A filha dela de 5 anos vai ficar irregular. Não, filhos não ficam. Porque
você traz a situação de filhos menores são dependentes dos pais. Isso então pronto, então tá respondido. Isso é uma situação interessante no seguinte: pai, você ficou irregular, você paga a multa. Filho, você ficou irregular por conta do pai, o CEF, muitas vezes, não aplica a multa à criança, só aplica a multa ao pai ou à mãe. Por que eu tô fazendo essa questão da multa, distinção? Porque lembra que eu falei com vocês em relação ao prazo? Se você passou 3 meses, extrapolou o período, não fez a manifestação, está sujeito à multa. Se você, dentro do seu período de 3 meses, encontrou um emprego, deu entrada na manifestação, no momento que você obtiver a residência, você não paga multa alguma. Se no momento que você fez a prorrogação encontrou uma atividade, tá com visto prorrogado, também não paga multa. Então são situações que as pessoas não observam. Deixa só para poder responder a Jaque, tá na hora já da gente encerrar, é o seguinte. Então, a Jaque veio, antes do período de 3 meses, ela tá emitindo os recibos dela, pela profissional que ela é, ela dá manifestação de interesse. A filha dela tá tudo tranquilo, que ela tem 5 anos, é dependente dela. Exato. Né? Quando vier o título, ela vai marcar o agendamento para reagrupar a filha. E ela pode ficar também no país. Ela pode ter vindo com ela, diferente do marido, né? Sim, é diferente. Bom, então, dúvida esclarecida. Bom, quem tiver mais dúvidas... Desculpa o atraso, tá, gente? Novamente. Entrem em contato no Instagram, agendem uma consulta com a doutora Priscila, para ela poder analisar caso a caso, analisar a sua situação, ver se tem condições, qual é o visto que se enquadra, qual é o perfil que você tem. Ela tem todo esse know-how para poder orientar vocês. Então é @assessoria Imigracão, 2 S no E, 2 S no O, Imigracão, porque é sem a cedilha e sem o tio. No Instagram, ou mandem um e-mail direto para a doutora Priscila, que é também assessoriaimigracão@gmail.com. Gente, e não faça ligação direto pelo Instagram. Não faça ligação direto pelo Instagram. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Obrigado, Priscila. Sai caro, não? Resolva, meu irmão. É melhor vir legal. Eu costumo dizer que pagar uma assessoria jurídica não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Entendeu? É você tá gastando aqui para não ter que perder lá na frente, amigo. E perder muito. Não ter que ficar assistindo vídeo de nego te ensinar qual é a cara que tu tem que fazer no aeroporto. Venha pra Braga. Meu amigo. Valeu. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você está sintonizado.